Olá, boa noite. Começa agora para todo o Acre o programa Ideias da Aldeia. E na conversa de hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre a integração entre Brasil e Peru. Será que nós temos a real dimensão de como uma aproximação entre esses países, por meio do estado do Acre, pode aquecer a economia regional? E nesse processo, qual o papel do consulado peruano no Acre? Bom, para isso, para discutir esses e outros assuntos, nós convidamos o cônsul do Peru no Acre, o senhor Fortunato Quesada Seminário. Boa noite, tê-lo aqui conosco. É um prazer para a equipe da Ideias da Aldeia. Boa noite, buenas noches. Muito obrigado por sua invitação. Senhor Fortunato, como conceituar um consulado? Qual a função de um consulado em uma determinada região? Qual a função do consulado aqui no Acre? Como você sabe, historicamente os consulados ficavam em um país estrangeiro para fazer ajuda aos connacionales peruanos, neste caso o Brasil. Hoje, a função de um consulado é trabalhar mais abertamente. Eu quero falar do aspecto político-diplomático, o aspecto econômico-comercial, o aspecto cultural. En el campo de político-diplomático, nós trabalhamos sobre a política de la integração, o desenvolvimento de la frontera viva entre Peru e Brasil, o aspecto econômico-comercial, para fazer as parcerias entre empresários peruanos e brasileiros, e o aspecto cultural de fazer a divulgação da cultura inca peruana no Brasil para atrair turistas brasileiros ao Peru. O Acre já teve no passado, no final da década dos 80, um consulado peruano. Queria que o senhor explicasse para a gente quais foram os fatores que naquela época proporcionaram a existência de um consulado, por que ele foi extinto e quais fatores explicam hoje a necessidade de um consulado peruano no estado do Acre. Bom, o consulado foi criado no ano 1988 e foi fechado no ano 1991. Durante esses 4 anos ficaram 2 cônsules generais do Peru, o Acre, e a razão de fechamento se deviu a uma reforma do Estado. Hoje, em janeiro de 2005, a política de integração que leva o presidente Lula do Brasil e o presidente Toledo do Peru ha feito a necessidade profissional de aperturar de novo a oficina do Consulado General do Peru, o Acre, para fazer a facilidade a que os empresários peruanos venham ao Acre, Rondônia, Mato Grosso, e os empresários brasileiros vão ao Peru para fazer parcerias de negócios de importação e exportação entre Peru e Brasil. Em 91, quem comandava a política peruana? Alberto Fujimori, na época? Alberto, em 1991, o presidente de Peru era o presidente Fujimori. Ele não considerava estratégica a aproximação com o Brasil via Acre? Eu he dicho que ele fez no ano 91 uma reforma do aparato do Estado e nesta reforma se considerou a esse momento não continuar com a oficina o Acre. Para a política peruana, a função, o papel histórico do presidente Alejandro Toledo nesse processo de integração poderia ser feito em outro governo de outro presidente peruano ou historicamente estaria mesmo nas mãos de uma pessoa com o perfil de Alejandro Toledo? Você sabe que para fazer uma coisa, qualquer coisa em sua vida, você precisa de 2 pessoas. Você tem, por um lado, o presidente Toledo, que ele tem a grande vontade política de fazer do Brasil o grande aliado do Peru, e também o presidente Lula, que ha falado com o presidente Toledo e han feito esta boa cooperação política entre os 2 presidentes, que ha resultado em muitos aspectos positivos. O primeiro
gran aspecto positivo é que a partir do 15 de setembro deste ano, o brasileiro ou peruano não precisam do passaporte para ir de Peru a Brasil ou de Brasil ao Peru. Solo la carteirinha brasileira ou o DNI peruano. O segundo gran aspecto é que o presidente Lula ha feito uma lei que a partir do próximo ano 2006 é obrigatório a enseñanza en la escola brasileira do espanhol. O terceiro gran aspecto desta integração política de nós dois presidentes é que o dia 8 de setembro passado, o presidente Lula foi convidado a Puerto Maldonado para fazer a inauguração das obras da carretera interoceânica que vai facilitar o trânsito de pessoas e de bienes e de mercadorias entre os dois países. Senhor Fortunato, o que interessa no comércio acreano ao Peru? Bom, como você sabe, o Acre, o Rondônia, o Mato Grosso, o Brasil mesmo, é um grande produtor de carne. Você sabe que o Brasil é o maior produtor de carne do mundo, hoje tem 180 milhões de gado, é mais ou menos um gado por uma pessoa. O Peru, você conhece, Peru na década de los 60, 70, 80, e hoje é um grande produtor de produtos de peixe, mariscos. Então, nós, o consulado, mais a embaixada do Peru a Brasília e todos os consulados a Brasil, vamos fazer parcerias de trocar proteínas de carne por proteínas de pescado. Você sabe que de Rio Branco ao Oceano Pacífico, você tem 1.900 quilômetros. E você pode comer em seu almoço ou jantar produtos frescos do Mar Pacífico a Rio Branco. A distância é a metade de Rio Branco a os portos de Ilo, Matarani, Mollendo ou Callao, que é a distância do Rio Branco à la costa atlântica do Brasil, que faz mais ou menos 4.000, 4.200 quilômetros. Nas conversas que o senhor tem tido com os empresários acreanos, há maior interesse no mercado interno peruano ou os empresários acreanos estão mesmo pensando em aproveitar a estrutura portuária do Peru para poder chegar aos mercados asiáticos, enfim? Como você sabe, fazer a carretera interoceânica vai dar a grande possibilidade a Brasil de ser um país bioceânico, porque produtos brasileiros da costa atlântica vão poder ir por tierra hasta Rio Branco, Acre, e depois ir por la rodovia interoceânica aos puertos do Peru e de aí ir ao Ásia. Mañana comienza un viaje que el gobernador Viana ha feito, él ha organizado con su equipo de trabajo para llevar 30 empresarios acreanos más medios de imprensa para hacer reuniones a Puerto Maldonado, Cusco, Juliaca, Puno e Arequipa y visitar el puerto de Matarani para encontrar empresarios peruanos para hacer parcerías de complementariedad económica. Eso quiere decir que Perú precisa do Acre ou de Rondônia, la carne, que é muito boa aqui o Acre, e os acreanos precisam produtos de agricultura peruana, produtos de peixe, produtos de mariscos, cimento, que é Arequipa, que por la distância o custo do flete, do seguro e de horas sombras é muito menor, mais de la metade, que traer todos esses produtos da costa atlântica a Rio Branco. Mas interessa aos empresários brasileiros, sobretudo acreano, o mercado asiático, pelo que o senhor tem conversado com esse pessoal? Naturalmente, o grande interesse do governador Viana de fazer a missão empresarial com 30 pessoas é de incentivar o interesse do empresário acreano a llevar sua produção, carne ou madeira, para que faça a exportação por portos peruanos a outros mercados. E se não, fazer joint ventures com empresas
que están o costa atlântica, que viene productos a Rio Branco, faz uma complementaridade dos produtos e todo vai al Ásia. É a grande oportunidade geográfica e, como o governador Viana ha falado muito, esta rodovia interoceânica, este grande interesse político de sua viagem amanhã ao Peru, é de aproveitar a nova geografia econômica. E a nova geografia econômica é basada em la situação estratégica que o Acre tem em la fronteira com o Peru. Senhor Fortunato, não ficaria muito caro, não para o empresário acreano, que essa aproximação, esse novo desenho geoeconômico é interessante, mas para um exportador das regiões centro-oeste, sudeste, não ficaria ainda muito caro o transporte do produto até os portos peruanos? Bom, eu acredito que isso ou empresas brasileiras vão fazer um estudo. Mas, se você considera que a distância geográfica de Rio Branco, São Paulo, Rio Branco, Fortaleza, é de mais 4.000 quilômetros, e de aí deve subir o Canal de Panamá ou bajar por Estrecho de Magallanes, você tem aqui linha direta de rodovia brasileira e depois 1.900 quilômetros mais para sair diretamente do Callao, Ilo ou Matarani ou países da Ásia. Eu não conosco estudo preciso, mas as distâncias geográficas é muito menor. Estamos falando de aqui de la metade, 40, 45, 50% de redução de distância. Isso custa menos seguro, menos flete, menos horas hombre e toda a infraestrutura de ônibuses, contenedores, grande caminhão pode trabalhar mais porque vai ter mais tempo. E em relação a, já que estamos falando de redução, em relação à redução de impostos, como que os exportadores de cimento peruano podem ter garantia de que o governo peruano vai reduzir os impostos que possam possibilitar aí, que possam viabilizar a importação desse produto por parte do Acre? Bom, o Estado peruano, em primeiro lugar, ou a região macro-sul do Peru, a próxima semana que os empresários acreanos vão estar aí, devem fazer, em primeiro lugar, seu interesse de fazer importação e exportação. 2, devem criar as parcerias econômicas. E 3, depois de que todo esto está montado, vamos a ver como é a necessidade financeira para motivar, incentivar a cultura do intercâmbio comercial entre os dois países. Como você bem sabe, é diferente o valor de juros, interesse ao Brasil ou ao Peru. Então, todo este viagem que o governador vai fazer a partir de terça amanhã hasta domingo é para fazer conhecimento das lojas, dos sectores interessados a fazer negócio e depois de harmonizar a relação financeira, porque certamente os bancos devem ficar o mesmo taxa de juro, o mesmo préstamos, porque não deve, a balança deve ser média para os dois lados. Senhor Fortunato, só para terminar essa nossa conversa no primeiro bloco, hoje os jornais peruanos falam que o presidente do Conselho de Ministros, o senhor Pablo Kuczynski, sugeriu um incremento no salário mínimo peruano de 5% a 10%. O salário mínimo peruano hoje está cotado em 460 soles, o que equivale aí a uns R$900, mais ou menos. Está correta essa conta? Mas o que me faz fazer a seguinte pergunta. O salário mínimo brasileiro hoje está em R$300, mais ou menos uns 200 soles. Essa diferença não proporciona que o Peru consuma mais do que essa região do Acre, os produtos peruanos? O salário mínimo de Peru que você falou de 460 soles, perdão. é mais ou menos
$130. $130 é mais ou menos em reales 300. O salário, em termos de valor, são equivalentes, é equivalente. Mas a capacidade de adquirir, de comprar um produto é diferente. A grande decisão política do presidente Toledo e do presidente Lula de fazer a rodovia interoceânica é de procurar o melhoramento da poblação que fica em la frontera peruano-brasileira. O desenvolvimento, a cadena productiva, el levantar o reducir, mejor dicho, los niveles de pobreza que existen es la principal idea de la rodovía interoceánica. El gobernador Viaña, que hace este viaje mañana, él es un gran promotor de la integración de la geografía económica. Él es un gran promotor, él considera que es vital la integración entre Brasil y Perú, de vivir, de abrir la frontera, es para que os acreanos, el pueblo de la macro-región sur do Perú, va a hacer con esto un mejor nivel de vida. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo, senhor Fortunato, e voltamos em instantes. O programa Ideias da Aldeia volta após o intervalo. No Ideias da Aldeia de hoje, nós conversamos com o cônsul do Peru no Acre, o senhor Fortunato Seminário. Nós que sempre tivemos de costas para o Peru, agora resolvemos aproximar definitivamente as nossas relações. Senhor Fortunato, nós terminamos o primeiro bloco e ainda não conversamos sobre um dos principais produtos peruanos, que é o turismo. De que forma o empresariado acreano pode se aproveitar do turismo do Peru, que é um dos mais fortes do mundo, eu poderia dizer, sem exagero. Muito obrigado. Como você sabe, Cusco é o ombligo do mundo, em la expressão quechua. Você conhece a cultura inca, que ha feito um gran desenvolvimento a la época en el Perú, Colombia, Ecuador, Bolívia. E hoje Cusco recibe mais ou menos 1 milhão de turistas por ano. E a cultura inca não existe no Brasil. O grande problema do brasileiro é que fazer turismo do Brasil a Peru é hoje muito caro. Um brasileiro da costa atlântica deve fazer o voo a São Paulo, eu não sei, de Curitiba, Porto Alegre, ou Recife, ou Bahia, ou Fortaleza, e depois de São Paulo deve fazer 6 horas a Lima e depois 1h30 a Cusco. Em total é mais ou menos 22 horas, ele perde um dia. Você sabe que de Rio Branco a Cusco, em linha direta, é 900 quilômetros. E hoje o governo peruano é muito interessado de fazer o que se chama voos transfronterizos, que é naturalmente o Acre, o Cusco, de fazer voo Rio Branco-Cusco, porque é 1 hora 20 minutos de voo. Este é um tema que vai se conversar sempre entre as autoridades brasileiras e peruanas para encontrar uma solução positiva para que o turista brasileiro possa fazer no futuro viagem, você imagina, São Paulo, Brasília, Rio Branco, Cusco, Lima e depois o Ásia. Ou mesmo, São Paulo, Cusco, Cusco, Lima. É muito mais vantajoso economicamente e
horas de voo é muito menor, não fica muito escalas. É um país tão grande como o Brasil. O senhor sente a disposição do turista que visita o Peru de conhecer a Amazônia via Acre? O senhor consegue sentir essa necessidade do turista peruano de conhecer o Acre, que só não faz isso porque não tem uma estrutura adequada, não? Até hoje, o turista não faz o conhecimento da Amazônia brasileira e mesma peruana porque não há voos regulares ou infraestrutura boa para o turista. O problema é que vai e o voo não é pontual, não é correto e depois fica problemas. Mas você sabe, a Amazônia entre Peru é 40%, a Amazônia ou Brasil é 60%, é mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados, é um território muito grande que tem muita qualidade, tem muito a ver e tem os 3 principais insumos para o século XXI, que é a biodiversidade, que é muito impressionante o Brasil e o Peru, e tem muita água e tem oxígeno. Então, devemos fazer entre o Brasil e o Peru o desenvolvimento de toda esta grande região. Sr. Fortunato, o papel da diplomacia nos últimos anos tem tido uma revisão, porque os diplomatas antigamente sempre se preocupavam, ainda se preocupam, sobretudo com os aspectos políticos e econômicos. Atualmente, o meio ambiente, as questões ambientais não devem estar na pauta da diplomacia? Por exemplo, o Peru tem um problema com o estado do Acre na região do Juruá, na questão da extração ilegal de madeira. Como que o consulado do Peru no Acre pode trabalhar, resolver esse problema? A melhor solução é muito simples e, ao mesmo tempo, é muito complicada. O consulado deve fazer a explicação muito clara que a lei deve respeitar-se. Mas alguns políticos peruanos, senhor Fortunato, há notícias de que participam dessa extração em reservas indígenas na região do Juruá, em terras axanincas, do lado peruano. Eu não sei certamente se isso passa. O que eu posso falar é que a lei é feita para o Peru ou para o Brasil, seja qual caso, a lei é feita para respeitar-se, independentemente de quem faça o trabalho ilegal. A lei é uma e deve respeitar o lado brasileiro e o lado peruano. Se não, vienen problemas, viene la tala ilegal de árboles, viene esta grande fumaça que faz muita contaminação ao Acre ou ao Peru, e o problema é mais grande. O grande desafio do consulado e das autoridades brasileiras e peruanas é fazer uma boa divulgação das leis e que o empresário ou gente que trabalha ilegalmente deve compreender que a via correta para fazer negócios é a via legal, o marco legal. Um país é forte quando sua lei se respeita. Existe, respeitando as questões de soberania, existe algumas possibilidades de os estados brasileiro e peruano atuarem juntos, marcando presença em regiões de conflito, não? Naturalmente. O consulado que fica aqui a Rio Branco tem uma boa relação com as autoridades policiais, migratórias ou de aduana brasileira. O consulado deve fazer muita cooperação entre a parte brasileira e a peruana para encontrar uma solução a todos estes pequenos ou grandes problemas para evitar que se vuelvan a repetir no futuro. Na questão da educação, senhor Fortunato, o senhor destacou que um dos aspectos que fortalece a nossa integração é o ensino da língua espanhola nas escolas públicas brasileiras, não é? Como que essa aproximação entre Acre e Peru na área de educação pode ser mais fortalecida? O Peru, que tem, por exemplo, uma das universidades mais antigas da América, né? Como é que isso pode se tornar mais real, mais próximo da gente? O en aspecto cultural,
o presidente Lula ha firmado una ley que fala que el próximo año o español es de enseñanza obligatoria en todas las escuelas públicas. Bueno, ¿cómo hacer un mejoramiento de esto? Es hacer la cooperación entre las universidades peruanas que pueden enviar un profesor de español aquí o Acre para la enseñanza do español. Você sabe que el español, todos los estados limítrofes do Brasil falan español. Todos. Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Surinam no fala español. Pero grande 90% o más de la frontera brasilera falan español. Entonces, la principal idea es que para hacer el desenvolvimiento de la cultura, hacer el desenvolvimiento de la integración o hacer el desenvolvimiento de las nuevas parcerías económicas es falar o mismo idioma. Entonces, es muy importante para nosotros de hacer el próximo año un intercambio cultural, de traer a profesores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que usted menciona, aquí o Acre, para ficar y explicar cuál es el mejor procedimiento, cuáles son los mejores libros y cuál es la mejor forma que el estudiante brasileiro e você mesmo possa aprender espanhol. Sr. Fortunato, quais são as reformas mais urgentes do Estado peruano para garantir essa aproximação com o Brasil, para efetivar essa integração e fortalecer o comércio na América do Sul? Quais são as reformas no Peru mais urgentes? La integración es feito, como he falado, entre Perú y Brasil a través de la gran decisión política del presidente Lula y presidente Toledo de hacer la rodovía interoceánica. La rodovía interoceánica va a crear mucho trabajo para el brasilero, para el peruano, a la macrorregión sur do Perú. Además, você sabe que Perú es miembro de la comunidad andina. Você sabe que Perú es miembro de la PEC. Você sabe que Perú recibe créditos de BID de la CAF. Entonces va a ser un gran parcero económico do Brasil y que Brasil va a tener en primer lugar la gran capacidad de ser un estado bioceánico. Dos, él va a tener acceso a 20% del territorio peruano, donde fican más o menos 5 millones de personas, y va a tener acceso al mercado de la comunidad andina. Todo esto es los principales beneficios que la rodovía interoceánica va a traer al pueblo do Perú, en la macrorregión sur de Perú, y al pueblo brasileño que quiere hacer la integración en la nueva geografía económica entre los dos países. Sr. Fortunato, vamos voltar à questão econômica, fortalecer aí a discussão em relação à economia. Quais os produtos que o Peru estaria mais propenso a facilitar a comercialização com o Acre? O acreano já vem falando a respeito do cimento peruano há algum tempo. Sim. E o Peru vem falando a respeito da carne e também os derivados, o couro, porque me parece que a indústria peruana ligada ao calçado é muito forte e poderia facilitar e baratear os calçados aqui no Acre também. Mas quais esses produtos que o Estado peruano poderia baixar os impostos para poder facilitar a exportação? Os grandes produtos de exportação peruano que se encontram na macro-região sul do Peru, naturalmente produtos de peixe, marisco e camarão, que você sabe que o camarão que vem de Fortaleza ou de noroeste brasileiro custa mais ou menos 2-3 vezes mais que o camarão que vendria do Peru, do rio peruano. Em segundo lugar, todos os produtos da agricultura. A agricultura, você pode começar com cebolla, ajo e a grande contribuição peruana à humanidade que é a papa. Você sabe que... Papa, batata. Batata em português, que Perú tiene más o menos más de 300 tipos de batata. Y uno de esos tipos que es muy importante o muy conocido es la papa amarilla, que hacemos muchos platos
típicos de gastronomía como la papa a la huancaína. Después você tiene choclo que se llama aquí maíz o milho, que é muito pequeno aqui. Milho, né? Milho, é muito pequeno aqui. Você, quando vai ao Peru, o choclo peruano é 4 ou 5 vezes, o grano é muito mais grande, é muito mais gostoso, como você disse aqui. Então, as oportunidades de fazer traer toda esta agricultura peruana, de los valles peruanos, o Acre, é muito grande. ¿Por qué? Porque o Acre importa todos estos productos de 4.000 kilómetros. Você não tem valles o Acre, no hay valles geográficos, hay una grande Amazonía y ríos, pero a Perú você tiene valles en Cusco, Apurímac, Arequipa. Valles são vales, né? Vale, isso. Entonces, a producción está lá y está esperando esta visita de empresarios acreanos que comienza mañana para conversar, falar, discutir cómo crear as parcerias com base à nova geografia econômica. Você precisa de todos esses produtos. Peru precisa também produtos do Acre, precisa carne. Então, é um trocamento de proteínas do carne por proteínas de peixe, mais produtos da agricultura peruana que crescem em estes valles do Peru. Correto. Senhor Fortunato, a equipe do Ideias da Aldeia agradece muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Lembrando que essa parceria e esse fortalecimento das relações entre Brasil e Peru só tende a crescer de agora para frente. Até o nosso próximo encontro.